Fala, querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Pedagogia e Docência. Eu sou o professor Anderson e hoje a nossa aula é na disciplina de História. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre dois períodos da pré-história, o período Paleolítico e o período Neolítico. Vem comigo! Seja bem-vindo mais uma vez, querido aluno. Hoje, como eu falei no início do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. A gente vai conhecer os aspectos da vida humana nesse período e distinguir as principais características do período da pré-história humana. Bom, quando a gente fala de pré-história, nós temos que falar de dois períodos, que é o período Paleolítico e o Neolítico. Nós vamos falar primeiramente do período Paleolítico, também conhecido como o período da Pedra Lascada. Esse período durou cerca de 100 mil anos até cerca de 12 mil anos atrás. Nesse período, os grupos humanos utilizavam a pedra lascada como instrumento de defesa e de corte. Nesse período é que se formou os primeiros grupos humanos e também foi nesse período que surgiu o domínio do fogo, né? Tão importante aí para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. Também as cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas rupestres, pinturas que retratavam o cotidiano dessas pessoas. Uma das características importantes do período paleolítico e desses grupos humanos era que eles eram nômades, ou seja, eles sempre estavam se deslocando de um local para o outro constantemente. Eles eram caçadores, coletores e aí chegavam no local, realizavam todo o processo de caça, de exploração. Quando havia escassez, eles procuravam outro local para realizar o mesmo processo. Então, o período paleolítico é caracterizado por isso, por essas características que eu acabei de falar para vocês aí. Além disso, as mulheres, os homens e crianças sempre estavam em constante movimento à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Observem as figuras que eu trouxe para vocês aí no vídeo, que vocês estão observando aí instrumentos, né, armas feitas aí com pedras bem rudimentares, pedras lascadas e também utilizando ossos e madeira. Nas outras duas figuras, vocês podem observar os grupos humanos são menores e eles estão realizando algumas atividades bem rudimentar. Tem um na figura aqui abaixo que está realizando uma pintura retratando esse cotidiano desse grupo humano, e era dessa maneira que eles se organizavam. Deixo como dica para vocês um filme que é super bacana, super divertido, que é Os Croods. Eu já assisti bastante com meus filhos. E nesse filme, ele realmente retrata todo esse período, que é o Paleolítico, com relação às cavernas onde eles utilizavam como abrigo, também retrata as pinturas rupestres, a questão do domínio do fogo, até a chegada deles ao novo período, que é o que nós vamos falar agora, que é o Neolítico. Também conhecido como o período da Pedra Polida. Esse período foi diferenciado porque foi um momento onde esses grupos humanos começaram a ter mais sofisticação na utilização dessa pedra. Ao invés da pedra lascada, eles começaram a utilizar uma pedra mais polida, mais afiada, ou seja, que dava muito mais resultados na utilização desses instrumentos. Outra característica que é importante aí nesse período, que é o Neolítico, é a fixação em lugares. Eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, tá? Ou seja, o grupo anterior que eu falei, que é o Paleolítico, eles sempre estavam constantemente mudando de um lugar para o outro. Já o Neolítico, eles se fixam em lugares e começam a realizar a domesticação de animais, a criação de animais e a praticar o cultivo da agricultura. Começam a plantar, começam a cultivar e começam a colher. Eles ocupam regiões próximas dos rios estrategicamente, porque para facilitar a questão da irrigação do plantio, da água para as criações e até para a sua sobrevivência. É a partir desse período que surgem os primeiros aglomerados populacionais, começam a se criar vilas, aglomerações maiores. Observem nas figuras abaixo aí no vídeo, que a quantidade de pessoas é um pouquinho maior do que a gente viu lá nas primeiras figuras, porque eles começam a fazer aglomeração de famílias, né? E aí vão criando vilas.
Só deixando claro que essa mudança do Paleolítico para o Neolítico, ela não aconteceu ao mesmo tempo, ela foi acontecendo aos poucos. Esses grupos humanos foram tendo um processo de uma fase, né, de transformação para chegar nesse período neolítico aí. No próprio filme lá dos Croods, vocês vão ver, quem já não assistiu, mas quem já assistiu sabe disso, eles começam na caverna, fazem a caça e até o final do filme eles conseguem chegar lá próximo, já na beira do mar, onde tem mais alimentação, tem outras coisas que eles vão encontrar nesse local. Então quem não viu, dá um pulinho aí, vê no YouTube. Vou deixar aqui um cardzinho dando link aí para esse filme. Quem não viu, veja, que é bem interessante. E para finalizar a nossa aula, a gente vai só dar um resumo geral aqui da diferença entre o período paleolítico e o período neolítico. No período paleolítico, nós temos a pedra lascada, já no neolítico, a pedra polida. No paleolítico, nós temos instrumentos feitos com pedra lascada, ossos e madeira. Já no neolítico, nós temos instrumentos mais sofisticados, como pedras polidas, mais afiadas. No Paleolítico, a característica desses grupos humanos era ser nômades, ou seja, sempre estar mudando constantemente. Já no período Neolítico, eles passam a uma classificação de sedentários, ou seja, eles se fixam a um lugar. Outra característica no período Paleolítico é a comunidade de caçadores e coletores. Eles eram caçadores e coletores. Já no período Neolítico, essas comunidades são de agricultores e pastores, justamente para cuidar do plantio e cuidar dos animais que eles estavam criando. E por fim, a última característica que diferencia um período do outro, no Paleolítico, o domínio do fogo. Já lá no período Neolítico, nós temos o desenvolvimento da arte da cerâmica, porque eles começaram a cultivar e ter plantios e não tinham como guardar o excesso de alimentos. Então eles passam a criar desenvolver essa arte da cerâmica para guardar os alimentos e assim poder reaproveitar. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com seus amigos aí e inscreva-se no nosso canal, acione os sininhos aí para você receber todas as notificações. Toda semana nós temos aulas novas e espero que vocês tenham gostado da aula, tenham tirado a dúvida de vocês e que tenha ajudado vocês aí a se desenvolverem mais e evoluírem mais dentro da nossa história. Um grande abraço para todos. Fique com Deus. Professor, com muito orgulho.